Ei, pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos dando início à nossa série de entrevistas com profissionais que mexem com idoso, principalmente nesse momento de isolamento. E nós juntamos o grupo Ana Maria, da Ordem Casa, a Mara Negri, do curso de atendimento ao idoso, e a Rosângela, da Organizada Abessa. A nossa primeira convidada é a Débora Wilson Passos, que é uma psicóloga. Tudo bom, Débora? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Prazer estar aqui. Quer se apresentar um pouquinho? Então, vamos lá. Meu nome é Débora Wilson Passos, é um nome um pouco longo, né? Tem um site chamado Psicóloga DWP para facilitar a vida, né? Bom, além de psicóloga, sou neuropsicóloga, trabalho com Gestalt, arte terapia, faço de avaliação, acompanhamento, cursos, workshops. Eu gosto bastante dessa parte informativa, de passar informações. Então, estou muito contente de estar aqui hoje, presente, e contribuindo um pouquinho com essa questão dos idosos, que a gente tem que realmente ter um olhar muito cuidadoso. Obrigada. Seja bem-vinda. Mara, você quer fazer a primeira pergunta? Posso fazer. Na verdade, temos muitas perguntas, né? Vamos fazer algumas que a gente julga mais importante para elucidar o pessoal que é nosso seguidor. Tudo bem, Débora? Muito obrigada por ter aceito o convite da nossa equipe. Bom, a minha pergunta para você, assim, nesse momento, né, que estamos vivendo, não temos como deixar de perguntar como está o emocional do idoso, né, nesse momento de isolamento social. Essa é uma pergunta bem importante, Mara, porque, na verdade, a gente está falando sobre idoso, e ninguém tem respondido isso, né? Eu não vi nenhuma entrevista até agora entrevistando um idoso, por exemplo. Interessante, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Em primeiro lugar, falar em idoso é uma coisa complexa, porque essa é uma fase de desenvolvimento bastante heterogênea, ela não é homogênea. Você vai chegar aos seus 60, 70, 80, cada um de um jeito. Algumas pessoas conseguiram envelhecer de uma forma mais saudável, então estão bastante ativos, bastante participativo, bem consciente do que está acontecendo. Algumas pessoas vão ter algumas dificuldades, né? Elas podem ter dificuldades físicas, às vezes cognitivas mesmo, o que dificulta um pouquinho, né? Mas nada muito complexo, nada muito difícil. Ou até mesmo a pessoa bastante limitada, que já está bastante dependente de ajuda externa. Então, a forma que cada um vai viver depende um pouquinho de como ele viveu a vida como um todo, como ele está envelhecendo. Tá? Alguns aspectos importantes para olhar. Primeiro, que contato esse idoso tem com o mundo. Alguns idosos são bastante atentos, estão sempre olhando notícias, conhecem política, conhecem o que está acontecendo no mundo. Alguns não. Alguns não se interessam muito, acham isso tudo muito chato e pararam de participar. E aí também tem a questão, aonde está esse idoso? Está em casa? Está na família? Está no residencial? Como é que ele está? Porque o quanto ele tem contato com o mundo lá fora, e quanto ele tem contato com as pessoas que são importantes na vida dele, vão fazer muita diferença para ele lidar com essa fase de medo, né? de isolamento, que é bem assustador. Mas tem um ponto mais complicado também, que eu acho que como é que eles lidam com a morte, tá? Não tem como. Eu já sei de alguns residenciais que eles estão evitando colocar muita informação para os idosos. Porque você está falando que os idosos vão morrer, né? A notícia é essa. Então, isso é muito assustador. E cada idoso tem uma relação com a morte. Alguns já estão mais preparados e pensam, olha, eu acho que eu não vou ter muitos anos de vida. Outros estão pensando, eu não quero viver mais. E outros devem estar pensando, eu não quero morrer. Então, assim, você está falando de uma doença que mata idoso, não é brincadeira, é assustador mesmo. E aí alguns estão calmos, mas a maior parte acho que deve estar um pouco assustada. Eu tenho pacientes que nem são tão idosos assim, que eu não paro de pensar que se pegar a doença não vai sobreviver. E aí vem uma questão que eu já fiz um grupo de idosos uma vez, e que muitos não é nem tanto a morte em si que assusta, né? Sim, mas não foi esse grupo de 20 idosos, o que veio mais presente foi a forma da morte, né? Então, quem tem um pouco mais de conhecimento técnico sabe que esse coronavírus, ele acaba fazendo um problema respiratório, e é bem agoniante, né? E é uma morte muito rápida.
Então, não dá tempo de se despedir de ninguém. E isso, para muitos idosos, é bem assustador. Né? Então, assim, a gente só vai saber como o idoso está vivendo se você tiver contato com ele e perguntar. Cada um vai viver do seu jeito. E a perspectiva é que eles estão vivendo com bastante receio e medo. Ou até não acreditando, né? Isso eu vou falar um pouco mais para frente. Tá bom? Tá então, sim, respondido, obrigada. Então, é interessante que nós possamos compartilhar falas mais positivas, né? Já que cada um reage de um jeito, até os mais jovens a gente percebe, né? Cada um reage de um jeito, cada ser humano é muito único, né? Então, levar falas mais positivas, sem muita ênfase, talvez, né? Porque o que é preocupante no idoso é que eles se deprimem muito facilmente. E já lidam naturalmente com a morte, né? Eu imagino, porque a idade está chegando. Aí vem realmente essa questão social que estamos. Eu vou fazer a próxima pergunta, viu? Débora, como que a família pode lidar, então, com o idoso nessa fase de isolamento? Né? Porque tem idoso que está morando com a família. E, por exemplo, no meu caso aqui, eu com minha mãe, que tem 85 anos. O resto da família está todo... Ninguém quer chegar com medo de passar essa doença para ela e ser o causador, o transmissor da morte para ela, né? Sim. Na verdade, a questão do isolamento do idoso é real, é necessária. E, de fato, a gente não tem teste, né? Eu estou com uma tia que eu queria visitá-la lá no Guarujá sozinha, mas se eu tivesse teste, puder ter certeza que eu não estou contaminada, eu ia visitar, mas se não, não. A gente coloca em risco mesmo, tá? O isolamento deles, acho que a primeira coisa, e eu não sei se você está tendo esse problema com a sua mãe, é realmente reforçar a necessidade de isolamento, né? A gente tem visto que alguns idosos não estão entendendo muito. E aí a coisa importante da gente entender sobre envelhecer, né? As pessoas falam, o idoso é muito teimoso, né? Usa muito essa expressão, e ela é, às vezes, um pouco pejorativa, mas vamos entender o que é essa teimosia, né? O idoso, ele, de fato, com o envelhecimento, ele começa a ter menos flexibilidade mental, ou seja, os comportamentos que ele já criou uma reação, ele costuma usar o mesmo tipo de resposta, e ele não vai procurar uma nova resposta. Isso é metabólico mesmo. O cérebro vai começando a ter algumas dificuldades, e a flexibilidade a gente começa a perceber que fica mais difícil ele ser flexível e procurar uma nova solução. A outra coisa é a informação nova. Cada vez, a partir dos 50 anos, a gente começa a ter mais dificuldade de assimilar informação nova, né? E isso vai gradativamente piorando. Algumas pessoas ficam quase imperceptível e algumas ficam bastante significativo. Então, para algumas pessoas, você falar que agora apareceu um vírus que pode matar, parece uma coisa que você está inventando, né? A gripe sempre existiu, eu nunca morri disso, por que eu tenho que me isolar agora? Então, assim, você tem algumas características que podem fazer com que ele tenha muita dificuldade de entender que existe um risco real, né? Então, a gente tem que ser bastante sério e protegê-lo, e evitar que ele saia. Eu tenho visto bastante idosos na rua ainda, né? Fui para o Sacolão ontem, eles ainda estão na rua, tá? O idoso começa a diminuir a sua defesa imunológica, ele começa a ter uma defesa imunológica mais lenta. Sabe, da mesma forma que uma criança pequenininha ainda está formando a sua defesa imunológica, o idoso está na outra ponta, onde ele já não está reagindo tão rápido. Então, por isso que ele é mais vulnerável mesmo. Não é brincadeira, é sério isso, tá? Então, assim, sabendo, primeiro, conseguindo ele se isolar, né? Ele precisa ser isolado mesmo. Segunda coisa é manter contato constante, né? E aí que vem, né? Essa relação de contato, ela já deveria ter sido construída antes. E eu aproveito esse momento para estar dizendo, né? Às vezes, as pessoas não estão percebendo que o tempo do idoso é finito e daqui a pouco não vai estar aí. E aí fala, eu deixo para depois, eu vou visitar depois, isso não é tão importante. E aí o idoso fica realmente isolado. Por que eles saem para a rua? Porque às vezes o único contato que eles tinham é com o atendente da padaria, o caixa do banco. E isso é muito, muito triste, né? Quer dizer, ele tem uma necessidade de contato que ele não é suprida pela família. Então, agora a família acordou que ele está isolado, bom, antes tarde do que nunca. Mas, assim, de fato, deve ter contato, deve ter conversas. E aí, quanto mais meios de conversa, melhor. Se ele aprender a usar um computador, nossa, que maravilha, né? Porque aí pode falar com várias. E aí a família toda, não é só um ou outro. É responsabilidade da família, né? E do Estado de cuidar desse idoso. Então, assim,
Não é de um, é da família como um todo. Então, um neto, um sobrinho, todo mundo pode fazer contato. E aí a vida dele vai ser bem mais rica, né? Tentar, talvez, até ensinar alguma coisa nesse momento, mas precisa fazer contato. Duas outras coisas importantes. Ninguém gosta de admitir que tem dificuldade, né? Então, quando você se perguntar, está precisando de alguma coisa? É uma pergunta bem aberta. E é provável, não, eu não preciso nada, estou bem, né? Aí o que eu sugiro é que façam perguntas bem mais específicas. Tipo assim, olha, a comida, tem comida dentro da sua casa? Conseguiu comprar comida, né? Alguém trouxe comida para sua casa? Ela já chegou? Então, questões bem mais específicas, que aí não conseguem muito fugir da resposta. Porque você precisa saber, né? Está chegando comida lá? Né? Está conseguindo se organizar? Está cansado? Está com alguma dificuldade? E isso sempre, sempre. Eles geralmente vão falar, não, a gente não quer admitir. Nós, todos os seres humanos, não queremos admitir. Então, tem alguma dificuldade. Então, se tem dificuldade, por exemplo, para alcançar uma prateleira, tem dificuldade de fazer uma organização na casa, tem uma dificuldade de fazer a própria comida. É difícil admitir, é difícil. Então, nessa hora, eu acho que é importante a gente perguntar bem especificamente, principalmente, está tomando a medicação certinha? Você tem um remédio? O remédio está aí ainda? Né? Tem que ser específico. E aí é importante saber as necessidades dele. Se você não sabe, né? Se você está tão longe, vai ficar mais difícil agora, né? Outra coisa, esse daqui esse é para alguns, não para todo mundo. Eu acho que deveria dar uma oportunidade deles falarem dos seus sentimentos. Como é que eles estão sentindo isso? Porque a coisa mais complicada é a gente estar com um monte de medo e não ter com quem compartilhar. Então, acho que se você puder, se você tiver ouvido, se você tiver condições de realmente perguntar e ouvir resposta, talvez uma palavra de conforto mesmo nessa hora seria bem legal. E só alguém bem próximo pode fazer isso. Eu acho que esses cuidados, se foram feitos, ele vai ficar um pouquinho melhor nessa fase tão difícil. Exatamente. E vão poder levar para... É interessante que eles levem esses hábitos para depois também, né? Como você mesmo disse, que muitos despertaram agora a necessidade de ter contato. E depois também de continuarem com esse contato, né? Sim, eu acho que é muito louco isso, né? Eu voltei a minha terapia agora para trabalhar com idoso, algumas psicólogas amigas minhas me questionaram, mas o idoso, Débora, não é tão difícil? Eu falo, é difícil, é desafiador, mas extremamente necessário, né? Eu já há anos já me questionava de atividades que eram propostas para eles, como se eles não tivessem, sabe, como passar tempo, né? Como passar tempo? Eles têm uma vida ainda, a gente tem que pensar que a gente não vai viver no mínimo. Eu acho que agora em São Paulo, a mulher está com a idade média de 79 anos, ou seja, faz um cálculo para 90, nós vamos viver muito. Então não dá para passar tempo dos 60 aos 90, né, gente? Pelo amor de Deus. E tem muita coisa para fazer. E aí, não considerar o idoso, não considerar um ser humano. E aí eles vão ficando isolados dentro do próprio corpo. A gente perde contato com o ser pensante, com a alma do ser humano. Ele fica abandonado. E isso é muito triste, é muito assustador. Ele tem suas dificuldades? Tem, mas a gente vai ter também. Então a gente tem que facilitar, a gente tem que estar junto nessa hora. Eu queria fazer uma pergunta, um comentário, né, na verdade. Então, por isso, ela falando de ouvir, né? E eu estou dando atenção para uma vizinha que resolveu ficar em casa, não quis acompanhar a família para a chácara. E ela tem 86 anos, extremamente lúcida, ativa totalmente. E ela falou, Mara, mas como é bom falar com alguém, né? E a família está dando muita atenção para ela, quero deixar isso bem claro. Mas eles têm uma necessidade constante de estar compartilhando os sentimentos, né? E mesmo assim, essa pessoa que é muito bem assessorada, ela falou assim, olha, uma vez fiz uma cirurgia, e eu sabia que dali a pouco eu ia sair do hospital. Mas são tantas as incertezas agora, e nós não sabemos, que acho que é isso também que está angustiando nesse momento em especial, né? As pessoas são... É incerteza para todas as idades, né? E,
Então, eu acho que também já participei de uma roda focada para a terceira idade, uma roda de negócios focada para a terceira idade, né? Que uma psicóloga lá, Débora, ela comentou assim, que quando ela fazia uma terapia no grupo com idosos, o pessoal falava assim, algumas falavam, nossa, finalmente alguém vai me ouvir, finalmente eu vou poder falar. Por quê? Porque em casa vai sem querer ficando de lado, às vezes a família nem percebe. Sim. Eu fiz um trabalho na Fundação Velho Amigo, bem interessante, chama Vida Mais Leve, e eles me convidaram agora para ser voluntário, para eu ligar para os idosos da Fundação para conversar com eles. Então, não só eu, como muitas pessoas, eu só não consegui fazer ainda essa semana, mas eu achei uma iniciativa bem legal, né? Mas aí você fala, putz, caramba, né? Será que as famílias estão atentas? Ou esquece realmente de precisar dar atenção? Precisa mesmo, né? Acho que é uma coisa. Eu tenho uma pergunta. Débora, você focou muito em a gente em conversar com o idoso. Só que existem famílias e pessoas tímidas e que não têm, às vezes, não tinha uma relação tão próxima com o pai, ou que são os idosos hoje. Você tem alguma dica para a gente quebrar o gelo? Como chegar, né? É uma maneira difícil a gente se aproximar do idoso. As pessoas, às vezes, têm intenção, mas elas não sabem como começar um bate-papo ou uma atenção, né? O que você sugere? Quando a gente faz pergunta direta para alguém, a pessoa geralmente vai ficar mais reticente de falar. Mas se você, por exemplo, coloca um videozinho e comenta, sabe aquela conversa um pouquinho mais informal, talvez fique mais fácil, né, de conversar, não diretamente sobre o que está vivendo, mas sobre qualquer assunto que ela não vai ter tanta resistência de falar. Você pegar alguma coisa que ela gosta, olha, eu lembrei desse vídeo, que você gostava disso, daquilo, né? Olha que legal essa imagem, olha que bonitinho, assim, é uma possibilidade. Eu queria poder usar cartas hoje em dia, né? Mas eu não vou para o correio levar carta, e eu não sei se a carta está contaminada também, né? Mas a carta é uma coisa bem legal, né? Eu acho que seria uma coisa bem física, bem bacana de escrever. Mas eu aconselho, então, às vezes, fazer uma conversa mais leve, e aí, por aí, tentar puxar eles para uma coisa mais próxima, no caminho. Muito obrigada. Imagina. Bem, Rosângela, quer fazer outra pergunta para ela? A última pergunta, eu acho que no momento agora seria porque o idoso tende a acumular objetos. Eu acho que para agora a gente tinha que focar mais mesmo a questão da situação deixar esse para um outro momento. Ou você acha pertinente colocar essa pergunta agora? Bom, dá para linkar uma coisa com a outra, quer ver? Eu vou mostrar como. Bom, existem várias situações onde o idoso começa a acumular objetos. Por que ele acumula objetos, né? Primeiro, a gente vive num mundo capitalista que passa uma ideia de que se você tem coisas, você está melhor, que você dá uma falsa sensação de proteção por ter objetos. Tá? Acho que é o primeiro ponto importante. A gente é ensinado isso, né? A gente vive num mundo que ensina o tempo todo, e quanto mais você tem, melhor é. A vida toda, ele vai ter algumas lembranças, né? E algumas vezes, a ideia de que a vida não está trazendo mais muito boas lembranças, não tem coisas novas acontecendo, então eu fico fazendo o quê? Segurando as lembranças que eu já tive. Então a vida já está bem desinteressante, então melhor eu guardar as minhas lembranças, porque agora nada acontece. Isso é uma das possibilidades que eu faço com que a pessoa acaba inconscientemente segurando muitos objetos. O outro é que, às vezes, a pessoa está tão distante, né? As pessoas que são que ela tem uma forma de segurar as pessoas através dos outros objetos. E, às vezes, não é nem uma foto ou uma coisa mais com essa intenção, né? Às vezes ela me deu esse perfume, ela me deu essa blusinha. Então, é uma forma como se ela estivesse se ligando à pessoa que deu, né? Como se estivesse mantendo contato. Também tem a outra questão de que o objeto tem um medo do futuro, né? Acho que a gente segura os objetos por medo, basicamente por medo e insegurança. Quando você começa a não gerar recursos financeiros, a ideia da falta fica bem mais evidente.
Será que eu vou ter o que eu preciso? Então, se eu tenho esse hidratante aqui, eu tenho que fazer durar. Né? Será que eu vou ter dinheiro para comprar isso de novo? Às vezes não é nem tão consciente, mas tem um medo de ficar sem. Né? Às vezes já está sem contatos, então por segurar os objetos, ou às vezes tem medo de que vai ficar sem. Então, assim, não que eu agora a preocupação com os objetos, mas dá para entender um pouquinho como objetos e relações humanas têm a ver. Né? Por isso que a família tem que estar sempre atenta e estar sempre convidando ela para estar participando. Eu acho que foi a Ana que falou um pouquinho da depressão, né? Algumas pessoas acham que é normal o idoso deprimir. Normal não é. Mas é bem fácil de acontecer. Por quê? Porque a vida já não está trazendo novas coisas. Às vezes falta contato com pessoas, existem muitas perdas, e aí ele tem que lidar com tudo isso. Então, a família, sim, deve ficar atenta para evitar a depressão. A depressão já começa a criar um monte de outros problemas. Né? Acho que entendeu porque é importante, né? A mesma coisa da acumulação tem a ver com esse isolamento. Entendi. Muito obrigada. Você me água, faltou água. Eu tenho uma dúvida particular, talvez nem fique para a pergunta, mas que eu acho muito pertinente também, que é em relação aos idosos que estão sozinhos, porque são muito questionados, né? Mas que nem a Mara deu exemplo, é uma opção de alguns, ou também a família, como a própria Ana falou, muitos ficam com receio de trazer no meio dessa confusão toda e de estar com o vírus e não estar sabendo e passar para o idoso. Como a gente lidar com essas inseguranças e saber que o idoso que está sozinho é uma opção dele, e a gente acordar com isso sem se sentir culpa. Agora eu estou falando para o lado de cada. Tá. Então, assim, acho que uma questão importante do idoso é a sua autonomia e a sua independência, tá? O idoso, ele vai e deve, e a gente deve proteger, sim, a capacidade de autonomia e a capacidade de tomar decisões pela própria vida. Né? O que eu vejo muitas vezes é que a gente não tem o tempo de ficar tão perto para saber exatamente de que ajuda ele precisa. Então, o que a gente faz? A gente traz de vez, né? Já traz de perto e acaba tirando muita autonomia e muita da independência, o que prejudica, porque ele acaba deixando de fazer coisas que podiam fazer ele manter ele ativo, porque a gente acaba super protegendo, tá? Então, é difícil ele estar sozinho? Com certeza pode ser, mas se ele já estava sozinho antes, ele provavelmente já tem algumas estruturas, algumas estratégias para estar sozinho. Né? Ele já tem alguns recursos. É lógico que você tem que estar meio atento e vendo se está dando conta agora nessa época de isolamento. Aí entra a questão da culpa, né? A gente deve deixar o nosso parente mais independente, mais isolado, mas é uma escolha dele, não é nossa. Né? Acho que é uma coisa que, enquanto ele tiver lucidez, é uma escolha dele. Ele deve ser capaz de escolher. Mas você tem que estar junto, para entender se ele está realmente conseguindo administrar bem ou se precisa de uma ajuda numa coisa pontual e específica. Eu, trabalhando com os idosos, eu percebi que os idosos são muito apegados às coisas, não acumuladores, talvez, mas apegados às suas coisas, às suas rotinas e tudo mais. E eu tenho uma tia idosa, que ela está sozinha, mas a gente fica muito preocupado com ela. E, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, tirar o idoso do ninho dele, às vezes a gente acaba prejudicando, porque são as coisas dela, ela sente falta das coisas dela, do espaço dela. Eu lembro muito da gente, quando às vezes a gente até viaja, vai para um lugar gostoso, mas a gente quer a caminha da gente, sente falta do nosso, esqueci aquela coisinha lá em casa, tem que ir lá buscar, e ela não vai poder ficar indo e voltando, que nem seria um outro momento normal, né? Sim. Então, nesse ponto, eu acordei de deixá-la lá, mas a gente fica com um sentimento de culpa, lá no fundinho fica, né? Eu acho que é um pouco muita criação, né? Eu vim de uma família mais americana e aí a autonomia, a independência é muito significativa, a gente segura até o máximo, né? A questão do espaço físico é real. Você só tira uma pessoa da casa dela quando realmente não tiver outra opção. Enquanto, se não, procure soluções para que ela possa ficar na casa dela. Vai procurando ajuda que possa ir até a casa dela. Porque, de fato, o espaço que ela cria é um espaço de identidade, é um espaço onde ela se reconhece.
Se esperar dela e pedir para ela se adaptar com outra coisa, pode ser bastante violento. Enquanto a gente puder manter, se a pessoa quiser a autonomia dela e a independência dela, a gente deve sim defender. Essa é uma visão bastante minha, né? E aí você tem que conhecer o quanto ela quer um ambiente cheio de gente, ou a autonomia é mais importante. Né? Da experiência que eu estou tendo com a minha mãe, atualmente assim, já há 3 anos para 4, é manter a autonomia. Porque a mamãe, hoje ela mora comigo, mas ela não se acostumou, porque é uma mulher muito independente, de temperamento muito altivo e tal, então ela não se acostuma a não ter mais a casa dela, né? E por mais liberdade que eu dê. Então, eu acho, tem livros até que falam disso, né? Que apesar do risco de cair, de não sei o quê, é interessante manter a autonomia. Até a Cora Coralina, inclusive, ela tem uma poesia que ela termina falando que a maior primor tal seria manter a própria autonomia de escolha, de tudo. Obrigada, Obrigada. Obrigada por poder ter participado dessa entrevista. Tá bom? Aninha, quer falar alguma coisa, Flor? Ana, vai falar alguma coisa, Ana? Acho que não está ouvindo. Débora, eu queria agradecer a você a oportunidade. Já participei de palestra com você e foi um privilégio estar aqui hoje com você, orientando não só a gente, mas espero que oriente muitas pessoas, que alcance muitas pessoas esse primor que você passou para a gente. Muito obrigada. Imagina. Acho que a gente tem que estar atento, né? Eu tenho aí uns 20 anos de carreira ainda. Vamos lá, enquanto a cabeça estiver boa, a gente está trabalhando. E, assim, eu realmente resolvi trabalhar bastante com o idoso, porque eu estou envelhecendo e eu vou pegar exatamente a onda, né? Em 2050, a gente vai ter um número bem maior de idosos. E eu vou estar nesse caminho, nessa curva. Eu quero que o mundo esteja um pouquinho melhor. Então, o que eu puder contribuir agora, para eu não chegar lá na frente e ver essa coisa que nós temos hoje, quase invisível, idoso é invisível, eu acho que é importante. A gente tem que contribuir, né? Tem um interesse no outro, mas tem o meu interesse também, né? A gente vai envelhecer mesmo também. Tá bom? Então tá joia, gente. Obrigada. Até uma outra oportunidade. Obrigada, Débora. Obrigada, meninas. Foi muito bom, foi bem produtivo. É verdade. Tchau, tchau. Para vocês também, meninas. Beijo.